Quem tem algum problema na vida, seja relacionado com narcisismo ou não, mas não aceita este problema, corre um sério risco de vir a desenvolver algum problema de visão. Eu, por exemplo, tenho miopia, e a miopia é a dificuldade de enxergar de longe. Eu tenho dificuldades, por exemplo, de fazer planos para o futuro. Desde sempre não adiantava eu querer alguma coisa, que vinha o narcisista e fazia a vontade dele. Então eu fui criada fazendo a vontade sempre dos outros. Eu fui acostumada a ser assim, fazer a vontade dos outros, fazer a vontade dos outros e a minha. Não adianta eu querer nada, vem uma pessoa aí mais velha e não tem que fazer a vontade dela. Então, quem passa por esse tipo de situação tem muita dificuldade de fazer planos para o futuro e se torna um candidato fortíssimo para desenvolver problemas de visão. No caso aí dos planos para o futuro, é a miopia. Eu comecei a ter problemas de visão com 10 anos de idade. A minha visão até então era perfeita. Só que eu tive um mau exemplo na minha vida. Um narcisista fingia, hoje eu tenho certeza que fingia, fazer crochê no escuro. E eu, enquanto criança, toda criança gosta de imitar os mais velhos ou até mesmo outras crianças, lá fui eu imitar um narcisista. Só que eu, de fato, fazia crochê no escuro. Eu não fingia que estava fazendo. E foi assim que eu estraguei a minha visão. Mas eu estraguei pouco a minha visão. Estraguei 1,25, no máximo 2 graus. Eu sei que eu cheguei aos 15 anos, eu devia ter uns 2 graus de miopia. Então, a professora saiu de licença e me botou no fundo da sala. A professora substituta me falou assim: quando a professora titular voltar, você conversa com ela para você sentar na frente novamente. Lá fui eu sofrer mais este abuso, porque isso é um abuso. Todo mundo vê que eu uso óculos, me fazer sentar longe de um quadro negro, é óbvio que isso vai ser um abuso, porque a pessoa não estaria, nem estará respeitando um problema que visivelmente eu tenho. Isso é abuso, um desrespeito a uma condição minha. E daí que eu deveria ter conversado com o diretor da escola. Olha, não posso sentar no fundo da sala, mas naquela época eu não tinha boca para nada, eu sofria abuso de todas as formas possíveis, vindo de todas as pessoas também. Então eu aguentei calada essa situação e eu não pude esperar nem o semestre, nem o semestre letivo terminar, tive que procurar um oftalmo. E daí de 2 graus a minha miopia já tinha pulado para 5 graus. Hoje eu estou com 7 graus, fazendo alguns exercícios para tentar regredir esse problema. Se eu obtiver sucesso, se esses exercícios realmente produzirem efeitos positivos, eu vou gravar um vídeo aqui para o YouTube sobre esses exercícios, mas antes eu preciso procurar um oftalmo para ver se realmente estou tendo êxito. Bom, uma outra situação, outro probleminha aí, uma outra sequela deixada pelo abuso narcisista é a caduquice. Às vezes eu me sinto uma velha de 220 anos, porque eu repito 2 ou mais vezes a mesma coisa. Eu falo, já fiz isso aqui em vídeo, eu falo 2 ou mais vezes, acabo de falar, já falo de novo, ou de uma forma, ou da mesma forma, ou falando de uma outra maneira, mas repetindo a mesma ideia. Aí eu olho o vídeo e falo, ai meu Deus. Aí está a prova do abuso narcisista que eu já sofri na minha vida. Por que isso acontece? Porque o narcisista fala tanto na cabeça da gente, ele quer compartilhar o delírio que ele cria na cabeça dele com a gente, com as vítimas sobreviventes de abuso narcisista, que a gente acaba pegando essa mania também de repetir demais a mesma coisa. Essa lavagem cerebral aí que o narcisista faz na gente, tenta fazer pelo menos, a gente meio que
que se deixa influenciar. Nós somos a média das 3 pessoas com as quais nós mais convivemos, então isso explica tudo. Bom, outro problema agora de saúde, saúde espiritual. Muito comum o narcisista fazer trabalho, demanda espiritual para outras pessoas. Eu sei que esse aqui é um assunto que assim não é muito bem visto, ele não é falado em qualquer lugar, as pessoas não acreditam e é bom que realmente não acreditem. Nós precisamos ter experiência, conhecimento na vida, nunca crença. A crença, nós somos manipulados pela crença. Conhecimento não, conhecimento é diferente. O que é, o que não é, não é. Então nós precisamos ter conhecimento, não crenças. Então assim, eu falo aqui da minha experiência. Se você não teve a sua experiência aí com esse tipo de situação, não acredite em mim, mas me dê um voto de confiança. Saiba que nós somos muito mais, né? Do que a gente pensa que a gente é. A nossa realidade, a realidade que a gente aqui experiencia, ela é um nadinha, existe muito mais coisas. Aqui ao nosso redor, cachorro ouve, capta sons que nós não captamos. Então nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que realmente a gente não sabe muita coisa. Então me deem um voto de confiança. Caso vocês ainda não tenham passado, eu faço votos de que não venham a passar nunca por esse tipo de situação, porque não é engraçado, não é divertido, é sim traumatizante. Eu já passei por esse tipo de situação. Dentre outras coisas que me aconteceram, narcisista fez de tudo para que eu não obtivesse um certo êxito estudantil. Daí eu estava estudando e quando eu comecei a estudar eu já tive o seguinte problema. Dentre outras coisitas, começou a me acontecer o seguinte: eu estudava o dia todo, estava morrendo de fome. Quando eu ia jantar, botava comida no prato, vinha aquele enjoo. Aí eu fiquei magrinha, 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 magrinha. Fiquei pesando 40 quilos. Procurei benzedeira e realmente tinha alguma energia ali comigo. Fiquei 30 dias fazendo essa reza aí, como que eu posso dizer? Fiquei frequentando essa benzedeira aí por 30 dias. Então, enfim, tinha alguma coisinha mesmo. Não foi só cisma minha. É complicado a gente falar de certas coisas. De repente, mais pra frente, eu posso fazer algum vídeo aqui falando das questões espirituais aí, do que narcisista é capaz de fazer, mas eu não quero falar disso neste vídeo, não. Eu só quero deixar registrado aqui que narcisista é capaz de tudo pra tirar do seu caminho aquelas pessoas que narcisista, aquelas pessoas com as quais o narcisista cismou. O narcisista quer brilhar sozinho, então ele não vai poupar esforços, inclusive ele vai sim fazer esses trabalhos, essas demandas espirituais aí, para botar de escanteio essas pessoas que estão incomodando o narcisista, que estão ali de alguma forma competindo com ele. Não porque essas pessoas querem competir, mas o narcisista se sente em competição o tempo inteiro. Eu queria voltar a falar um pouquinho da questão do regime de engorda que narcisistas fazem com suas vítimas. Outra situação que envolve a engorda das vítimas é o seguinte: às vezes as vítimas de abuso narcisista, elas engordam por medo do narcisista, ou por medo de alguma situação criada pelo narcisista, e a vítima engorda porque ela sente que a gordura é a única proteção que ela tem contra aquela situação na qual o narcisista aquela situação criada pelo narcisista.
Já falei em outros vídeos que assim, narcisista, quando ele decide enfiar o pé na jaca, ele enfia o pé na jaca mesmo. Então, as histórias do narcisista sempre acabam em cemitério, necrotério, polícia, justiça. Então, eu já passei por história assim, criada por narcisista, e eu acabei engordando um pouco, porque comecei a comer por compulsão, já tinha questão da ansiedade, aí você começa a sentir medo da situação que você está vivendo. O narcisista não te dá nenhuma segurança, muito pelo contrário. Ele cria um ambiente de total insegurança e eu acabei descontando na comida, porque eu sou de comer muito, sempre fui de comer muito, e não tinha comida nessa época. Nessa época aí da minha engorda, eu não tinha comida saudável em casa, era puro produto industrializado. Eu reclamava com o narcisista, mas não adiantava. Narcisista é assim, quanto mais você pedir, implorar, por favor, pelo amor de Deus, mais eles vão fazer o contrário do que você está pedindo. E narcisista é muito assim, eles não respeitam a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Quanto maior o sofrimento da vítima, mais o narcisista vai querer expor, constranger essa pessoa. Mais e mais o narcisista vai querer constranger essa pessoa. Enfim, a pessoa está ali gordinha, reclamando com o narcisista: olha, estou engordando, não quero. Aí o narcisista fala assim: ai, mas você está tão bonita, gordinha. Ai, tem um curso de modelo, por que você não faz? O narcisista nunca compra roupa para os filhos. Esse é um problema seríssimo. As vítimas não saem de casa muitas vezes porque elas não têm roupa para sair. Quem é adulto não está nem aí para isso, mas adolescente que ainda está ali, não tem uma identidade própria, está buscando a sua identidade, vive em grupo, quer se parecer com o grupo, esse adolescente. E daí que não sai de casa mesmo, se não tiver roupa, se não tiver o que todos os seus coleguinhas têm. É mais do que comum, mais do que esperado isso, mais do que normal. E, enfim, o narcisista nunca compra roupa. Só que quando compra, o que compra? Para aquele filho que está mais gordinho, para aquela filha que está mais gordinha, compra uma roupa mostrando a barriga de gordinha. Aquele filho, aquela filha estão barrigudinhos, mostra a barriga aí da filha. Tudo para ridicularizar, para constranger, para mostrar para o social como aquela vítima de abuso narcisista é sem noção. Que o social vai pensar assim: olha lá, que pessoa mais sem noção das coisas, está gorda e mostrando a barriga daquele jeito. É assim que funciona. Tudo recai sobre a vítima. A culpa recai sobre ela. Todo mundo sabe que não é o adolescente que compra a própria roupa. Difícil. Tem adolescente que trabalha, mas muito difícil. Na maioria das vezes, quem compra roupa são os pais. Quem compra roupa, quem está engordando ou emagrecendo os filhos. Mas a sociedade faz de conta que não, né? Faz de conta que não é assim. Complicado. Essa questão aí da roupa, ela pode ser exemplificada por um caso famoso. Não sei se vocês acompanharam quando deu na mídia aquele caso do menino Bernardo,
o pai e a madrasta devem ser psicopatas, não devem ser só narcisistas, não. Mas aquela situação, dentre outras coisas, mas aquela situação de não darem roupa para o menino, aquilo é muito emblemático. Este caso aí do menino Bernardo, desde a primeira vez que eu ouvi falar, eu ainda não sabia sobre narcisismo, eu não tinha a menor noção de que abuso que eu sofri a vida toda era chamado narcisismo. Mas eu senti algo que tinha a ver com a minha vida. Foi algo muito assim, muito impactante para mim. Ver aquelas imagens do menino segurando aquele facão, o pai falando um monte de abobrinha pro menino, e o menino que todo mundo dizia ser doce, uma criança muito dócil, pegando um facão e apontando pro pai. Isso é coisa de narcisista fazer, gente, não o menino. Narcisista é o pai ali, torturando psicologicamente o menino, falando um monte de absurdos, inclusive a respeito da mãe do menino que havia falecido. E talvez quem planejou também o assassinato da mãe pode ter sido o pai do menino, a família da mãe do Bernardo. Parece que não se deu por satisfeita e continua investigando a morte dela. Muito emblemático. O pai rico, médico, não dava roupas para o menino. Fazia o menino comer na vasilha do cachorro. E pelo jeito estavam idolatrando a irmãzinha do Bernardo. Iriam criá-la para ser narcisista também. Enquanto o Bernardo era uma criança boa, uma criança que não caiu na graça dos narcisistas. E por isso mesmo foi vítima. Infelizmente, uma vítima não sobrevivente de abuso narcisista.